O vídeo de hoje é para quem quer passar em concursos militares ainda esse ano. Então, se você quer passar na prova do seu desejo, pode ser a ESA, a EAR, a SpaceX, EFON, o que quer que seja, esse vídeo é para você, já que eu vou falar ao longo desse vídeo alguns erros comuns que vão custar a sua aprovação, que vão fazer com que ao final do ano tu fique reprovado. Então preste muita atenção. Para quem não me conhece, sou o professor Borges aqui do Conduta Militar. Se você ainda não é inscrito no canal, já deixe logo a tua inscrição também. Não se esqueça de curtir esse vídeo, o espaço dos comentários está aberto para você e compartilha com o guerreiro que está no papiro junto contigo. Então vamos lá. Quais são os erros mais comuns que vão custar a sua aprovação? Primeiro ponto muito importante, o último, filhão, é o que acaba com geral, então fica ligado. Vamos começar. Primeiro ponto, o cara não sabe se organizar, ele não sabe aproveitar o seu tempo da melhor maneira possível. Então, como que funciona? Ele não segue uma rotina. Rotinas são extremamente importantes para que você consiga se organizar e saber aquilo que você vai estudar. Ah, mestre, mas e o estudo livre? Não é importante? Cara, nada contra o estudo livre. Você pode estudar dessa maneira sem nenhum problema. Mas o que acontece na maioria dos casos? O cara que está começando a estudar para concurso, normalmente, qual que é o perfil dele? Ele não teve um bom ensino médio. Além de ele não ter um bom ensino médio, ele não sabe como estudar e como revisar. Nesse caso, como que ele vai aprender a estudar sem um direcionamento inicial? Fica quase impossível. Por quê? Vou traçar o perfil aqui de um aluno, por exemplo, que estuda para uma prova de sargento, ESA ou EAR. O que acontece? Em vários casos, o cara trabalha o dia inteiro, aí ele trabalha de manhã e à tarde. Aí ele vai estudar só à noite. Concorda comigo que ele chega para estudar à noite já com certo cansaço da sua rotina de trabalho. Se pintar aquela dúvida, do que eu vou estudar hoje? O que eu vou fazer hoje? Isso aí já te induz para uma certa procrastinação. Concorda comigo que é muito mais simples? Pô, hoje eu vou chegar, eu vou estudar essas duas matérias de tal horário até o horário que for, para eu aprender aquele certo assunto. É muito mais tranquilo. É por isso que aqui no nosso curso, os nossos alunos, todos eles, têm direito a um planejamento de estudo personalizado. Como que funciona esse planejamento? O cara vai lá, manda a quantidade de horas disponíveis que ele tem durante o seu dia, junto com as suas dificuldades em cada matéria, e nós, com a nossa experiência, que nós já fomos aprovados em vários concursos militares, eu sou ex-aluno, né, da EFON, já estive na SpaceX, já passei na ESA, na EAR, enfim, a gente pega todo o nosso conhecimento aí, todo de preparação, e monta para ele um cronograma. É só seguir aquilo que está planejado. Assim fica muito mais tranquilo o cara absorver. Com o tempo, conforme ele vai adquirindo maturidade, ele pode adotar o estudo livre sem nenhum problema, porque é um método também muito eficiente. Agora, outro ponto é, o cara fica se poupando. Então, por exemplo, ele acha que a vida é um morango. Por quê? Ele tem que estudar e trabalhar. Pô, mestre, tá de sacanagem falar que a vida é um morango, o cara estuda e trabalha. Não, sim, realmente. Só que na cabeça do cara ele trabalha o dia inteiro, aí ele chega em casa por volta das 6, 7 horas, aí o que acontece? Ele pensa, pô, vou comer alguma coisa e vou à academia. Aí o cara malha 1 hora e meia, até que ele vai conseguir estudar, dá 2 horas. Aí ele joga aqui pra gente no planejamento, né, o que acontece pra muita gente, 2 horas por dia de estudo. Filhão, você tá tendo 2 trabalhos, um de estudar e o outro de se frustrar. Porque com 2 horas de estudo por dia, você não vai passar. Não adianta, é impossível. Você tem que se dedicar para a sua prova. Ah, mas como é que eu vou fazer para malhar, mestre? Cara, você abdica isso por um certo tempo. Rala a tua carcaça aí, durante um tempo do final de semana, só vai manter a carcaça em dia. Depois que você passar na prova, você continua a sua academia. Por quê? Pensa comigo, é muito melhor você dedicar um tempo maior para os estudos e conseguir fazer o TAF tendo a nota, do que estudar 2 horas por dia e nem a oportunidade de fazer o TAF você vai ter, porque você não vai passar. Desse jeito, fica impossível. Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto que conduz o estudante à reprovação é não revisar. Não adianta nada o cara estudar os temas do edital e não voltar depois para revisar, porque aquelas informações vão sair da cabeça dele. Se sair da cabeça dele, como que ele vai conseguir chegar lá na hora da prova e marcar o X na opção correta? Impossível. Tem que fazer revisão. É natural, o nosso cérebro ele vai eliminando certas informações. Então, por exemplo, você começou a estudar em fevereiro. Se você não revisar os assuntos que você começou a estudar lá no início do ano, fevereiro, março, abril, enfim, vai chegar em outubro, setembro, você não vai lembrar, cara.
Tua mente vai deletar essas informações. Então você precisa revisar. Mestre, como eu faço revisões? Aqui no nosso canal, nós fizemos já alguns vídeos sobre como revisar. Inclusive, eu vou deixar um card aqui na tela para você ter acesso a esses vídeos. Fizemos vídeos sobre como revisar matemática, história, geografia, enfim, tá tudo aqui no nosso canal. Uma excelente maneira para você revisar são os simulados. Simulados são excelentes formas de você revisar. Ah, mestre, mas como que eu vou fazer simulado? De qualquer maneira? Óbvio que não. Você tem que ter um simulado que tenha características da sua prova. Aqui no nosso curso de matemática, por exemplo, nós fazemos simulados mensais. Todo mês tem simulado. Nosso curso ESA são 14 questões padrão ESA, todas inéditas, em que a gente vai elevando o nível ao longo do tempo, justamente para o cara ter uma preparação direcionada. Por quê? Não adianta nada você fazer um simulado por fazer. Ah, eu vou fazer aqui por fazer. Não. Você está fazendo por algum motivo. E que motivo é esse? Por exemplo, você vai pegar para fazer. Vai analisar quais questões você teve mais dificuldade. E pensar, por que eu tive dificuldade nessas questões? Foi porque eu não vi o assunto? Cara, se tu ainda não viu o assunto, Brasil, não tem o que dizer. Tu ainda não viu, beleza. Agora, eu já vi aquele assunto. Aí você tem que fazer o quê? Revisar. Revisar para entender o porquê que você não conseguiu fazer uma questão de um assunto que você já viu. Porque se você já esgotou aquele assunto, cara, tem que fazer a questão. Porque chegar lá na hora da prova, para você se testar, vai ser muito pior. E aí é que vem um outro erro, porque muita gente deixa de fazer redações, que é outro ponto também muito importante que acaba reprovando geral. Se você pegar concurso, por exemplo, de ESA e SpaceX, tem que fazer média, mais de 5. Fez mais de 5? Cara, não tem estresse, não tem estresse. Tá ali aprovado, apto. Beleza, só que como que você vai conseguir desenvolver as suas redações? Fazendo, produzindo, não tem jeito. E muita gente fica com medo do resultado. Cara, coloca uma coisa na sua cabeça. Você pode errar sem nenhum problema durante a sua preparação. Porque é errando que você vai aprender, é errando que você vai conseguir corrigir onde você está fazendo algo fora do que a banca pede. Não tem essa história de que, chegar lá na hora da prova, eu vou me resolver. Você acha que o quê? Vai vir uma luz divina em você, que aí você vai aprender a escrever naquele momento? Claro que não. Eu, por exemplo, fazia redações toda semana. Toda semana eu produzia redações. Domingo, cara, todo domingo era uma redação e temas difíceis. Por quê? Se você fizer isso, eu te garanto que chegar lá no seu concurso, você não vai ter problemas com redação. Toda semana você faz, entrega, o professor corrige e mostra os seus erros. Na semana seguinte, você já não comete os mesmos erros. Você vai esgotando as possibilidades, inclusive de temas. É impossível, se você fizer uma redação por semana sobre diferentes temas, que quando chegar no dia da sua prova e você abrir o caderno de questões, ver o tema que foi proposto pela banca, que você, ao longo do ano, não tenha escrito algo parecido. E um erro clássico que muita gente comete é querer abraçar o mundo. Não tem foco. O cara quer passar na ESA e daqui a pouco o cara já está estudando para EA, daqui a pouco já muda para IFOM, para SpaceX, aí abre um concurso de polícia, ele quer fazer o concurso de polícia, abre um concurso da prefeitura, da cidade dele ele quer fazer. Você tem que ter foco. Ah, é tranquilo conciliar algumas provas? Cara, até dá. Por exemplo, você está estudando para as provas oficiais, dá para estudar para todas ali, na medida do possível, se você tem bastante tempo. Agora, se você está estudando para a prova de sargento, dá até para conciliar. Se você tem o dia inteiro, ESA e EAR sem nenhum problema. Agora, não dá para você querer abraçar o mundo pensando, ah não, mestre, mas eu tenho que aumentar o leque de oportunidades. Aí, é aquela história, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Você quer abraçar o mundo, vai chegar no final do ano, vai reprovar em tudo, porque não focou em nenhum da maneira correta. Então, deixa aí a sua opinião sobre esse assunto. Quais são os outros erros que a galera também comete? O espaço dos comentários está aberto para você. Se você gostou desse tipo de conteúdo, já desce o dedo no like e, claro, se inscreve no nosso canal.